Eu quero que você esclareça bem essa questão do endividamento para as pessoas que estão em casa nos ouvindo agora. Perfeito, Licomédia. Essa é uma questão antiga, Licomédia. John Kennedy já tratava dela em 1960 e bolinhas, tá? Uma grande falha do Código de Defesa do Consumidor, Licomédia, é não tratar da forma adequada o superendividamento. Hoje os consumidores se endividam no cartão de crédito e muitas vezes por falta de informação clara, Licomédia. Os juros no cartão de crédito hoje passa de 400% ao ano. Então nós estamos com uma iniciativa, Licomédia, aqui em primeira mão para os nossos ouvintes de Paraná ao Vivo, que é o Feirão Limpa Nome. Você entra no Facebook lá, Minuto Consumidor, ou pelo WhatsApp no 99730702, manda a loja que você tem dívida, nós vamos fazer uma conciliação, Licomédia, porque hoje a inadimplência está muito alta, em grande parte por falta de informação. O consumidor hoje, ele é levado por uma situação de superendividamento por falta de informação clara. Muitas vezes, Licomédia, o consumidor se endivida e o cartão de crédito é o grande vilão. Então, a primeira dica para o consumidor consciente de Paraná ao Vivo que está endividado é evitar o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito hoje, Licomédia, é um grande vilão, porque as pessoas, ele é utilizado de forma indevida. O Banco Central já diagnosticou isso. O cartão de crédito só deve ser utilizado quando realmente se necessitar de operação de crédito. O que acontece? O consumidor usa e quando chega a fatura, paga apenas o mínimo, ou uma parte, e é o maior juros. E você sabe bem, Licomédia, que os bancos, eles gostam muito de juros. Sim, lógico. Então, o consumidor vai lá no banco pegar um empréstimo pessoal, com juros menores, eles negam, eles aumentam o limite do cartão para o consumidor. Então, eles direcionam o consumidor por juros mais caros. É importante o consumidor de Paraná ao Vivo ficar ciente disso. Então, os bancos e os órgãos de proteção e defesa do consumidor já diagnosticaram. O que acontece? Eles encaminham o consumidor por juros mais caros, que é o cartão de crédito. Então, é importante o consumidor ficar alerta. Nós vamos lançar, Licomédia, em primeira mão aqui, o Feirão Limpa Nome. Vai ser uma oportunidade para quem tem alguma dívida na praça, renegociar. Hoje, Licomédia, uma das causas do endividamento é o que? As pessoas deixam de se comunicar, deixam pessoa fica inadimplente, rompe a relação com o estabelecimento e aí fica uma situação viciosa, porque o consumidor inadimplente ele deixa de consumir, ou uma situação que acontece muito, compra em nome de terceiros. Então é importante reconciliar isso aí, fazer uma negociação. Muitos consumidores precisam eu te devo tanto, eu vou pagar tanto por mês, ou você me dá um desconto para pagar à vista, enfim. Porque hoje um problema grave, Licomédia, nas relações de consumo, o superendividamento. E muitas vezes o consumidor é vítima de uma política de crédito irresponsável e gananciosa, que ao invés de conceder empréstimos pessoais a juros mais módicos, encaminha o consumidor para o cartão de crédito, que é um grande vilão hoje, e é importante os consumidores ficarem atentos aí, porque causa um dano social e viola, Licomédia. Os órgãos de defesa já identificaram, é uma prática violadora e que tem exposto muitos consumidores aí, encaminhado por uma situação de inadimplência crônica, e que isso aí contamina todas as relações de consumo aí. De que forma pode estar sendo feito esse feirão Limpa Nome? O Feirão Limpa Nome, Licomédia, pelo Minuto Consumidor, quem tiver o Facebook aí, Minuto Consumidor, nós vamos fazer uma intermediação. Então o consumidor vai entrar em contato com o Minuto Consumidor ou pelo WhatsApp ou pelo Facebook e vai comunicar lá, meu nome é tal, meu CPF é tal, eu tenho dívida na loja tal, O que nós vamos fazer? Ele vai fazer uma mediação, uma conciliação. Nós vamos chegar na loja que ele deve e nós vamos falar, esse consumidor deve tanto. O que você pode... dá R$50 por mês. Muitos empresários, Licomédia, com dívidas mais de um ano, nós fazemos parte lá da ação comercial, eles têm muito interesse em renegociar essas dívidas, porque são dívidas que já estão com mais de um ano de atraso. Então, essas dívidas aí, elas podem ser quitadas por valores bem abaixo do que foram, e muitos deles, Licomédia, muitos empresários, quando nós manifestamos a intenção de fazer esse feirão Limpa Nome, disseram que dependendo da causa da inadimplência, pode ocorrer até o perdão da dívida. Porque muitas vezes essa dívida é gerada por uma situação involuntária. Às vezes a pessoa se acidenta de moto ou tem alguma situação inusitada. Então muitos empresários eles têm essa proatividade de comédia para que as relações de consumo elas voltem a ser pautadas pelos princípios da boa-fé e da probidade como deve ser. Então vai ser uma oportunidade muito grande para o consumidor que está inadimplente, que tem uma situação de inadimplência e quer resolver ela. O Feirão Limpa Nome, nós vamos abraçar essa causa do comércio. Você sabe que a inadimplência ela gera um círculo vicioso na economia, a pessoa deixa de consumir, e isso vai ser bom para o comércio, as pessoas voltarem a consumir no seu próprio nome, não ter que usar nome de ninguém, não ter que fazer operações aí que acabam gerando algum risco, então é uma oportunidade. E isso aí, Licomédia, é importante o consumidor saber
que o Código de Defesa do Consumidor, a revisão que está sendo feita dele, vai tratar dessa questão. Porque você sabe bem, as empresas têm a falência, elas podem... Lógico. Os consumidores não têm Licomed. Os consumidores que estão endividados, eles ficam simplesmente abandonados e a legislação não trata da forma adequada isso. Hoje não tem ainda um mecanismo para tratar isso. O consumidor que está nos Estados Unidos, o que acontece? O consumidor pode decretar sua falência. Então, se eu estou endividado, eu declaro a falência, eu chamo os meus credores e renegocio. Eu devo para você, Licomed, eu vou te pagar 20 por mês. Eu devo para você, Bruno, vou pagar 30. E as pessoas negociam. Hoje, a legislação ela não prevê. Então, a inadimplência ela é um problema crônico porque ela não tem um tratamento adequado. E uma das iniciativas, uma das alternativas é justamente isso aí, reaproximar os devedores e credores e inadimplentes para o quê? Renegociação, Licomed. Renegociar, nós precisamos renegociar. Então, o Minuto do Consumidor vai fazer isso aqui em primeira mão, Licomed. Isso aí está sendo, já desde o fim do ano passado aí, a gente já está em tratar dessa questão e vai ser uma causa que o Minuto do Consumidor tem abraçado e o consumidor consciente de Paraná ao vivo, que tiver interesse em renegociar, a gente está à disposição aí para liderar isso aí. Muito bom mesmo. Estamos falando com o Dr. Lincoln, do Direito dos Consumidores. Estamos falando